Beijo no coração de vocês. Obrigado. Paz do Senhor Jesus a todos. Sem demora, abra sua Bíblia. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1 e versículo de número 2, para a nossa conclusão, a conclusão da nossa reflexão nesta noite. Josué, capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Enquanto você abre aí, um aviso aos líderes de departamentos. Por favor, realizem as suas convenções, ou sejam, as suas plenárias. Nós já dissemos que podem fazer a opção de manter a mesma diretoria, se assim for do interesse de vocês. Se alguém da diretoria, dos departamentos internos, acharem por bem que deva ser substituído, substitua só esta pessoa. 2020 foi um ano muito atípico, não deu para trabalhar, não deu para produzir, não deu para fazer praticamente nada dos planejamentos, então nós entendemos isto. Mas nós não temos varinha de condão, bola de cristal também não, e o amanhã pertence só a Deus. Então nós não sabemos como será o ano de 2021. Devemos dobrar os joelhos, orar, interceder, clamar a Deus para que seja um ano melhor do que o 2020, em nome de Jesus. Precisa ser em nome de Jesus, e vai ser em nome de Jesus. Mas eu preciso da relação aí das diretorias e preciso também dos planejamentos. Faço o planejamento como se tudo fosse correr normal. Não correndo, a gente vai se adequando, infelizmente, mas eu preciso de tudo isso até o dia 20 de dezembro. Por favor, até o dia 20 de dezembro, eu preciso dessas plenárias realizadas e tudo mais. A partir de hoje, quando nós sairmos da igreja, por favor, é uma questão assim de conscientização, eu fui procurado por alguns irmãos, inclusive 2 estão aqui nessa noite conosco. Pastor, não aglomera lá fora não, o senhor fica lá cumprimentando as pessoas fazem fila, as pessoas ficam aglomeradas, e vocês têm razão, é isso mesmo, não podemos. Então nós vamos, na saída dos cultos, a partir de hoje, as 2 portas estarão abertas, as 2 portas estarão abertas a partir de hoje, domingo pela manhã, domingo à noite. Saiu, só dá um tchauzinho, paz do Senhor, infelizmente é precaução. Como alguns já sabem, a esposa do pastor Luciano, da nossa igreja de Marialva, ela pegou o Covid, ela entrou num estado meio grave hoje à tarde, teve que ser entubada, por falta de lugar aqui em Maringá, foi para Colorado, está em Colorado. Então vamos se precaver. A rua, as pessoas de mais idade, não é discriminação, mas as pessoas de mais idade estão enchendo as ruas da cidade e muitos até sem máscara. Então é precaução, Lavar bem as mãos, o álcool em gel. Pastor, mas o álcool que precisa não vende no mercado. Vai na farmácia. Estão cobrando o olho da cara, mas na farmácia tem. A gente já está pagando 16 contos, R$16 o litro de álcool 70% na farmácia. Mas precisa, não tem como, tem que fazer isso. Amém, queridos? E, só para concluir, um dos locais, e nós estamos tendo reuniões periódicas na prefeitura, um dos locais mais seguros, que menos transmite, ou praticamente é zerado a transmissão de Covid, é justamente a igreja. É justamente a igreja. Então, deram os parabéns, fomos parabenizados e tudo mais. Então, um local onde estamos tendo precaução, e a maioria dos pastores estão tendo precaução, é em relação às igrejas, Bares, outras coisas, nem se fala, o pessoal perdeu o controle das mãos mesmo. Mas todo cuidado é pouco, a doença está aí, a enfermidade está aí,
né? Não adianta nós queremos esconder, tapar o sol com a peneira. Vamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a parte dele, tudo vai dar certo. Amém, igreja? E quando você se lembrar, Ângela, esposa do pastor Luciano, está na cidade, na UTI, na cidade de Colorado. Josué, capítulo de número 1, versículo 1 e o 2, diz assim a santa palavra de Deus para nós. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todos digam: fala comigo, Senhor. Podemos assentar, amados. Domingo pela manhã, estaremos aqui, às 10 horas da manhã, no nosso culto matinal, e às 19 horas, novamente, no nosso culto da noite. Então, culto pela manhã, culto à noite no domingo, e no sábado, a nossa galerinha que está bombando, os nossos jovens que estão bombando, no sábado, a nossa galerinha, os nossos jovens, não é isso? Estarão se reunindo a partir das 20 horas no nosso culto juvenil, no nosso culto de jovens abençoadíssimos. Queridos, assim, antes de entrarmos na palavra, uma boa notícia para a igreja. Ontem nós compramos a nossa câmera, nossa filmadora profissional, ok? Compramos, conseguimos dar R$3.000 de entrada e parcelamos mais em 5 pagamentos, né? Começo da semana que vem, a semana que vem ela já estará chegando. Nós já vimos um local, a Sonoplastia já arrumou um local. É uma câmera profissional que vai substituir os nossos celulares e vai proporcionar uma transmissão de alto nível para os nossos cultos, né? Para as nossas transmissões. Obrigado. Se você pode, se você tem condições, algumas pessoas já me procuraram, já deram algumas ofertinhas, né? Uma ofertinha. Então, se você pode, continue sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para que a gente possa continuar embelezando e prosperando a casa de Deus, a igreja do Senhor. E orem por mim para que eu não seja preso, né? Que isso, pastor? O senhor vai preso, pastor? O que está acontecendo? Não, porque eu aprontei na prefeitura. Eu aprontei. Deram o alvará, presbítero Sérgio, deram o alvará provisório para nós. Liberaram o alvará provisório. Mas sabe para quantos meses? 2 meses apenas. Dezembro e janeiro. Janeiro eu já tenho que passar a hora de Perova e ir lá brigar de novo. Mas até sábado não pode passar disso. Presbítero Vanderlei, Fernando tem que fazer o esquema aí, ok? Para nós montarmos o processinho, entregarmos na mão de quem de direito e dar a entrada na prefeitura. Eu não tenho mais ambiente para brigar na prefeitura. Eu não tenho mais ambiente. Não tenho mais ambiente. Então, quando eles me veem, eles saem até, manda outros me atenderem. Nem querem falar comigo. É um absurdo. É lei. Eu não quero nada mais do que a lei. Se alguém aí, pelas redes sociais, está me ouvindo e tem algum posto, algum cargo dentro da prefeitura, eu estou cobrando só o que é lei. Isso está na lei, 4 de novembro de 2019. E me deram apenas 2 meses. Eu só não rasguei e joguei na mesa da pessoa, porque eu preciso do alvará para funcionar. Não tem como. Mas isso é um cúmulo do absurdo que nós estamos vivendo. Mas eu sei que isso é artimanha do diabo para me desestabilizar o meu emocional, o meu mental, o meu psicológico e principalmente para me envergonhar. Mas eu já estou com o pé em cima da cabeça dele. Amém, igreja? Deus é bom? Deus é bom? Então aplauda mais uma vez este Deus que é bom. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos, quando nós olhamos para a história bíblica, primeiro, quando eu falo de teologia, olhe aqui para mim, preste atenção, por favor. Quando eu falo de teologia, né?
Teologia, teós, Deus, logia, estudo. Teologia nada mais é do que o estudo de Deus, ou estudo da palavra de Deus, ou estudo de Deus. Daqui a pouco, quando eu entrar nesse versículo aqui, de Isaías 41, eu explico melhor para você. Mas quando eu olho para a teologia bíblica, eu vejo que, historicamente, o livro de Josué é um dos livros, ou o principal livro de batalha espiritual que eu encontro na Bíblia Sagrada. Nenhum outro livro da Bíblia, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, nenhum outro livro da Bíblia fala tanto de batalha, tanto de guerra, e principalmente de batalha espiritual, quanto o livro de Josué. Josué foi muito bem ensinado. Josué, ele foi um grande discípulo, ele aprendeu nos seus pormenores, com o mestre chamado Moisés, o sentido da batalha espiritual. Então, historicamente, este livro de Josué, ele nos fornece, ele nos dá grandes exemplos, tipo exemplos de obediência, servo obediente, líder obediente, discípulo obediente. Ele nos dá o exemplo de perseverança, tudo jogando contra, mas ele perseverando para conquistar o objetivo. O livro de Josué nos dá o exemplo de uma liderança forte, uma liderança aprimorada, uma liderança afinada com o seu líder, uma liderança refinada, requintada. O livro de Josué, ele também nos mostra o verdadeiro sentido da submissão. O que é submissão? O que é andar em submissão diante de Deus e principalmente diante da palavra? Mas o livro de Josué, ele nos fala, e na batalha espiritual, para aqueles que eu estarei discipulando, particularmente estarão sendo meus discípulos na batalha espiritual, nós vamos estudar muito no livro de Josué, para que possamos aprender mais e possamos atuar mais efetivamente dentro da igreja, da casa do Senhor. Mas eu dizia domingo próximo passado, baseado nessa pequena introdução, que a maioria das nossas lutas, a grande maioria das nossas lutas, se não praticamente todas, ela se dá no âmbito espiritual. E em razão, em virtude das nossas batalhas ser travada no ambiente espiritual, as armas que nós devemos utilizar têm que ser espirituais. Eu não posso vencer uma batalha espiritual tomando chá gelado, comendo biscoitinho de polvilho, ou comendo aquelas guloseimas gostosas da nossa quituteira irmã Ivone e da nossa irmã Valquíria. Tem um momento apropriado para o café da manhã, para o chá da tarde, para o breakfast. Há um momento apropriado. Na batalha espiritual eu preciso estar com o meu joelho no chão. Eu preciso estar com a minha boca no pó, porque talvez ainda possa haver esperança para mim. Eu preciso estar com a minha vida em consagração diante de Deus. Porque se eu não estou com a minha vida em consagração diante de Deus, eu rasgo o alvará provisório de 2 meses e ainda jogo no rosto da pessoa que está me atendendo. Porque são desculpas que eles nos dão que não tem base jurídica, base legal. Mas o homem espiritual, e quando eu digo homem espiritual, é gênero humano, é homem e mulher, tem que usar as armas na batalha, as armas espirituais. Vai orar. Se não consegue orar, fica de joelhos. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito, ele conhece, ele entende os nossos gemidos inexprimíveis, que ele leva para diante de Deus. Eu me lembro no começo da minha conversão, eu só não trabalhava de segunda-feira à noite, mas eu trabalhava de segunda a sábado na Cocamar durante o dia, e de terça a domingo eu trabalhava além durante o dia, trabalhava à noite também. E veio a conversão, e muitas vezes chegava em casa 3:30, 4 horas da madrugada, do segundo trabalho. Eu era igual o Júlio, eu tinha 2 trabalhos, essas coisas eram todas.
E muitas vezes chegava 3h30, 4 horas, cansado, mas o novo convertido, tudo é amor para ele, dobrava o joelho, não tinha força sequer para abrir a boca e falar com Deus. Muitas vezes gemia, muitas vezes chorava um pouquinho ali, aí ia, dava uma descansada, daqui a pouco, 6h15, 6h20 já tem que levantar, porque 7 horas tem que bater o cartão novamente. Então eu preciso entender que as minhas batalhas, elas só podem ser vencidas através das armas espirituais que estão à minha disposição, segundo as Sagradas Escrituras. O texto que nós lemos em particular, essa narrativa que eu falei com você aqui, mostra isto para nós. Um homem de 85 anos de idade poderia olhar para ele e dizer: é o fim da vida, acabou a minha carreira. Eu estou no fim de tudo, eu já estou com 85 anos de idade. Mas não, tanto ele quanto Caleb, olha o que Caleb diz. Quando ele vai requisitar Hebrom, quando ele vai requisitar a terra da promessa, quando ele vai espiar lá com o Josué, ele olhou aquela terra, Hebrom, e ele disse: esta terra vai ser minha um dia. Eu vou querer ela um dia. E agora ele está com 85 anos de idade e ele não entendeu que era o final da vida, mas o começo de coisas novas para ele. Porque ele bate no peito e diz: tão forte quando eu estava, quando eu vim espiar esta terra, eu estou hoje também. Eu entro para a batalha e saio da batalha. Tão forte quando eu estava, eu estou. Então o que Deus quer continuar falando conosco de domingo? Quem estava aqui domingo próximo passado? Pode abaixar as mãos. Quem não veio domingo passado? Domingo, levante a mão. Quem não veio? Ok, pouca gente. Então Deus quer que nós entendamos que a batalha espiritual é a arma mais poderosa que nós temos para derrotar. Aquilo que já foi falado na abertura deste culto pela irmã Marlene, aquilo que foi revelado já neste culto pela irmã Alessandra, de pessoas aqui dentro desta noite gemendo, sofrendo na beira da pia, na beira do tanque, limpando a casa, estão aqui dentro desta igreja nesta noite. E Deus, Ele está dizendo conosco que a batalha espiritual, as armas espirituais, ela é poderosa para repreender, para derrotar as nossas angústias, os nossos medos e principalmente os nossos adversários, o nosso inimigo, que está aí fora, quer queiramos ou não, está aí fora. Então, se eu, você, nós entendermos tudo isto, que a batalha espiritual é uma arma poderosa, a minha vida, minha família, minha casa, sua vida, sua família, a sua casa, ela não será mais a mesma. Pergunta: pastor, por quê? Não, mas por favor, pergunte: pastor, por quê? Olha o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo de número 16. Tomando sobretudo guaraná gelado com bolinho de chuva. É isso que está escrito aqui? Tomando sobretudo o livro do Paulo Coelho como 3 passos para sair vitorioso da crise. É isso que está escrito aqui? Não. Tomando sobretudo o que? O escudo da... E o escudo da fé faz com que eu apague todos os dardos inflamados do maligno. Isso é arma espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé. Oh, aleluia! Somente com estas armas ou com esta arma é que eu vou conseguir vencer aquilo que aparentemente é um palco de derrota na minha vida. Então, continuando com o tema, coragem para lutar e vencer. Domingo próximo passado eu disse que em primeiro lugar é Deus quem nos dá força para a guerra. É Deus. Se Deus não nos der força, se o Senhor Jesus não nos conceder graça, se o Espírito Santo não colocar do seu poder, do seu dínamo dentro de nós, consequentemente sairemos derrotados de qualquer peleja, de qualquer batalha. Nos esmoreceremos, vamos ficar desanimados. Não é fácil. Você frequenta uma reunião, só desgraça, frequenta outra reunião, não tem perspectiva nenhuma para alguns setores da sociedade, da economia brasileira. Aí você sai dessas reuniões esmorecidos.
E se você não tem no que se apegar, você vai ficar na beira do caminho ou vai ficar pelo caminho. Mas a palavra de Deus está nos dizendo: toma sobre você o escudo da fé, porque o escudo da fé, ele vai apagar toda a seta, todo o dardo, todo o laço inflamado do passarinheiro e vai fazer com que você saia ileso desta batalha, desta guerra. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha lá. Vamos lá no 3, bem grande. 1, 2 e... Olha que coisa interessante. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus. Eu vos dou poder. Outra tradução aqui é autoridade. Eu vos dou autoridade. Para quê? Eu estou dando autoridade para você pisar sobre demônios, pisar sobre serpentes, pisar sobre escorpiões. E sabe de uma coisa, né? Assim, cadê? Está aqui. Assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Eu dou autoridade para você. A igreja tem esta autoridade. Diga: eu tenho esta autoridade. Diga: eu tenho esta autoridade dada por Deus para vencer o inimigo. A igreja tem essa autoridade. Então, em primeiro lugar, é Deus quem nos dá força para a guerra. Segundo lugar, sobre o tema coragem para lutar e vencer. Segundo lugar, eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo para ser fortalecido, lutar e vencer. Eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu não consigo conceber a ideia da igreja de um. A igreja, ela é uma só, não existe duas igrejas. Né? Denominação, sim. Centenas, milhares de denominações. E cada dia surgindo mais. Né? Agora a igreja é uma só. Jesus, ele veio, ele instalou. Jesus, ele colocou. Jesus, ele formatou. Jesus, ele colocou uma única igreja. Não existe duas. A igreja é uma só, tanto a visível quanto a invisível é uma só. Denominações são várias. Igual uma igreja que tem aqui perto de nós que copiaram o nosso nome, né? Igreja Renovada Pentecostal do Brasil. Não sei quem é o pastor ou quem é a liderança lá, né? Nós somos Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil e colocaram lá esse outro nome. Preguem o Evangelho, sejam fiéis a Deus, ganhem almas preciosas para o reino do Senhor e levem o máximo de gente que possível para o céu. Amém. Mas eu preciso entender que na batalha espiritual é melhor ser dois do que ser um. Então, em comunhão com o corpo de Cristo, nós somos fortalecidos para lutar e vencer. Olha lá o que diz Romanos capítulo 12, verso 4 e o verso 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, olha aqui para mim, cabeça, não é isso? Orelha, olhinho, narizinho, boquinha, não é tão pequena assim, boquinha, porque come muito, né? Mão, antebraço, braço, tronco, pernas. É isso que Paulo está dizendo. Olha, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Os olhos falam, de repente até fala, né? Uma boa olhada diz mais do que... Não, mas vamos aqui biologicamente. Os olhos falam? Não, quem fala é a boca. A boca cheira? Não, quem cheira é o nariz. O pé pega, apalpa? Não, é a mão que segura e tudo mais. Então, olha o que Paulo está dizendo, e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Mas
individualmente, somos membros um dos outros. Eu não tenho como dizer, braço, vou te cortar, não preciso mais de você. Eu preciso dele. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos muitos. E se nós nos ajuntarmos em uma batalha, como nós nos ajuntamos naquela praça, naquela sexta-feira, quase 70 pessoas orando, Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus entrou com providência na vida do meu filho. Como no sábado aqui, mais de 60 pessoas aqui da igreja reunidas orando, clamando na presença de Deus. Como o pastor Luciano está fazendo lá em Marialva, convocando a igreja para oração. É isso que Paulo está dizendo, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Eu preciso entender que em comunhão com o corpo de Cristo eu sou fortalecido para quê? Para lutar e para vencer. É por isso que o escritor diz em Isaías 41:6, bota lá Isaías 41:6 para nós. Olha o que o escritor está dizendo. Uma outra ajudou, e ao seu irmão, outra tradução diz próximo. Uma outra ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Tenha força. Lute. Eu preciso aprender em teologia o que significa hermenêutica. Eu preciso entender em teologia o que significa contexto próximo, contexto remoto. Eu preciso entender em teologia para que aquele versículo explicitamente foi escrito, para quem foi escrito, para que foi escrito, qual o propósito que aquele texto foi escrito. E acima de tudo, dentro da teologia existe um estudo que se chama exegese. E quando eu faço uma exegese desse texto, eu encontro aqui, né, um ao outro, um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. O próximo, olha aqui para mim, nenhuma palavra de maldição, diga nenhuma palavra de maldição, diga nenhuma batida de tambor, diga nenhum ídolo de terreiro, diga nenhuma maldição lançada contra a minha vida, diga nenhum demônio poderá me derrotar. Levanta a sua mão direita para o céu e diga, porque maior é o Deus que eu sirvo do que aquele que está lá fora lutando contra a minha vida. Maior é aquele que está dentro de você, aleluia, que não vai permitir você perecer, sua vida perecer, seu lar perecer, sua casa perecer, sua família perecer. Maior é esse que está dentro de você, que te impulsiona nesta noite para a vitória. Então não embarque em qualquer coisa, você é diferente. Você é uma pessoa diferenciada, não embarque em qualquer coisa. Você é uma pessoa diferenciada. Na época de Isaías 41, quando esse texto foi escrito, Deus estava usando um rei chamado Ciro para poder imputar a justiça divina sobre as nações vizinhas. Aí os aurives, os fazedores de ídolos, eles chegam e eles começam a fabricar ídolos, vender ídolos, fabricar e adorar ídolos, achando que aquilo poderia aplacar a ira do rei Ciro e poderia também influenciar o povo de Israel a desanimar, a esmorecer. Conhece alguém que já chegou perto de você, próximo de você nesses últimos tempos e até disse para você, para com isso, esquece, deixa disso, não tem mais jeito não. Vai conseguir não, está difícil mesmo, é difícil mesmo. A coisa está pegando mesmo. Acho que é o fim mesmo. Ei! É isso que estava acontecendo. Os ourives, os fazedores de ídolos chegaram para os seus companheiros e disseram, olha, vamos nos esforçar, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos bater tambor, vamos
para a idolatria, vamos dar ouvidos às coisas ruins mesmo, está acabado mesmo, está tudo perdido mesmo, não adianta lutar mesmo, não adianta buscar uma saída mesmo, não adianta buscar uma solução mesmo não, vamos embarcar nessa. Eles falaram isso, é isso que eles falaram. E os inimigos de Israel pensavam que se unindo e se esforçando para fazerem imagem de escultura, ídolos, poderiam amedrontar o rei Ciro e também o povo de Israel. Só que o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus não embarca em qualquer uma. Diga, eu não entro em barco furado. Diga, eu não entro em barco furado. Diga bem grande, eu não entro em barco furado. Diga, o barco da minha vida tem aquele que domina sobre o vento, sobre a água e sobre o tempo. Levanta sua mão para o céu e diga, comigo está o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, você não está num barco furado, você está num barco, aonde o capitão é o Senhor Jesus, aleluia. O capitão é o Senhor Jesus. Mas estamos aqui neste mundo, como o povo de Israel estava no mundo também. E o povo de Israel na época não entrou no barco furado dos fazedores de ídolos, de imagens. Como nós não vamos entrar em um barco furado. Por quê? 2 de Coríntios capítulo 10, verso 3. Por quê? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Estamos aqui neste mundo. A carne velha, ela milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito. Pensa que é fácil orar? Não é não. Pensa que é fácil consagrar? Não é não. Pensa que é fácil sentir aquele cheiro de carne sendo frita? A vontade é de encher um pratão, fazer uma saladona de alface com tomate e cebola, fritar uns 2, 3 olhão, jogar ali por cima e mandar ver. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Não é fácil. Mas olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos aqui neste mundo, né? Outra tradução diz, pois embora vivamos como homens. Vê se acha aí, Pablo. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Olha lá. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nós não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nós somos pessoas diferenciadas. Por quê, pastor? Porque dentro de nós habita o Deus eterno, Deus criador de todas as coisas. Dentro de nós não habita um orixá, um ídolo de terreiro, não. Mas dentro de nós habita o Deus eterno, criador dos céus e da terra. Dentro de nós habita o Espírito Santo, que nos dá autoridade e poder para destruir as forças do inimigo. Olha o que diz no versículo de número 4, 2 Coríntios 10, 4. Olha lá. Por quê? Vamos lá no 3, bem grande. 1, 2 e... Pronto. As armas da nossa guerra, da nossa milícia, da nossa batalha, aleluia, não é terrena. Eu não posso entender como que uma pessoa quer ser vitoriosa em todas as áreas da sua vida, lutando com as armas carnais. O meu intelecto é nada. A posição da pessoa é nada. A pessoa mais indouta, mais simples, mais humilde, mais cheia do poder do Espírito Santo faz muito mais do que um doutor, do que um pós-graduado, um mestrado e tudo mais. Nós precisamos entender isso, que em comunhão com o corpo de Cristo eu sou fortalecido para lutar e vencer. Como o pessoal da época lá, de Isaías 41, como o pessoal lá na época fez. Olha o que Deus falou para o povo de Israel lá no Isaías 41. Contexto próximo, contexto remoto, para quem foi escrito, por que foi escrito? Isaías 41, versículo 8 ao 10. Olha lá. Mas tu
Isso aqui é dando continuidade de Isaías 41, 6. O povo de Israel não embarcou num barco furado. Disseram, não. Tanto é que até hoje os judeus, eles abominam idolatria. Não tem imagem. Não adoram imagem. Eles não embarcaram, não entraram numa canoa furada. Eles preferiram ficar com Deus. E olha qual foi a resposta de Deus para eles lá na época. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, verso 9. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, verso 10. Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Eu sou Deus sobre você, Israel. Aleluia. Que mais? Estou ministrando sobre Josué. Isso aqui Deus disse para o povo lá de Israel, na época que Deus estava usando o rei Ciro como justiça sobre a nação. A nação entendeu o recado de Deus, a nação entendeu o que Deus estava dizendo e não entrou e não foi após ídolos não, mas ficaram firmes na presença de Deus. Por isso receberam esta palavra de bênção, de vitória da parte de Deus. Agora voltando para Josué, olha o que Deus disse para Josué. Josué capítulo de número 1, verso de número 5. Olha lá. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós. Se nós sabermos usar verdadeiramente as armas espirituais, nós sairemos ilesos dessa batalha, desta guerra. Nós sairemos, nós triunfaremos, nós venceremos, com toda certeza. Agora, para concluir esta palavra com você, terceiro e último lugar, dentro do tema, coragem e força para lutar e vencer, né? Coragem para lutar e vencer. Terceiro e último lugar, somos nós, sou eu, é você, quem tem que tomar a decisão se vai lutar por esta causa que te trouxe aqui ou não. É você que tem que decidir. Vale a pena lutar? Então eu vou lutar. Vale a pena pagar um preço? Então eu vou pagar o preço. Vale a pena me empenhar nesta luta ou não? Quem tem que tomar essa decisão é você. Somos nós que tomamos a decisão se vamos ou não lutar por uma causa. O dia que a médica, às 7 horas da manhã, disse para mim e para o meu cunhado, pastor Neilson, na antessala da UTI do Santa Rita, quando a médica disse, olha, a capelã lá do Santa Rita, a Gláucia, junto, quando ela disse, olha, a situação do seu filho não é grave, é gravíssima, não tem mais o que fazer, as próximas 72 horas vão dizer se ele vai se salvar ou não. E eu chorando, gritando, eu perguntei para ela, o meu filho vai morrer, doutora? Ela foi até educada, ela disse, eu não sou Deus, mas a situação é grave, gravíssima. Eu tive que tomar uma decisão. Eu vou entrar em batalha espiritual, eu vou batalhar pelo meu filho. O meu filho não tem condições de jejuar, o meu filho não tem condições de orar. O meu filho, do jeito que está, não tem condições de fazer nada. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu vou lutar pela vida do meu filho ou não? Eu tomei a decisão, eu vou lutar pela vida do meu filho. Eu vou pagar um preço pela vida do meu filho. A decisão foi minha, é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Eu não tenho como transferir para outro. Eu não tenho como transferir para os lombos do presbítero Vanderlei ou do pastor Vinícius ou de qualquer outro irmão, aquilo que é para eu fazer, aquilo que é para mim fazer. Somos nós que
que tomamos a decisão se vamos lutar por uma causa ou não. Qual é a causa que está pegando? Qual é a causa que está lhe afligindo? Qual é a causa que te trouxe aqui nesta noite de quinta-feira quente como esta? O que fez você deixar o seu afazer, o seu trabalho, ou o aconchego do seu lar, o ar-condicionado ou o ventilador e subir à igreja nesta noite? Deus está falando com pessoas que têm passado por momentos difíceis. Deus está falando com pessoas que se encontram no vale da indecisão e a sua fé está por um fio. Deus está falando com pessoas tremendamente angustiadas, pessoas que estão a ponto de explodir, pessoas que estão a ponto de estourar. Mas entenda, é você quem tem que tomar essa decisão se você vai lutar ou não. Agora, se você tomar a decisão que você vai lutar, você deve tomar as armas espirituais e lutar com as armas espirituais. Jejuar é abster-se completamente de tudo. Tem pessoa que tem dificuldade, começa jejuando o café da manhã, mas não pode acordar 11 horas, acorda cedo. Faz um compromisso, um propósito, pelo menos 2 vezes por semana, até o meio-dia. Não tome água, não coma nada. Meio-dia vai lá, dobra o joelho, entrega aquela... Deus vai entender. Tem dificuldade? Começa pouquinho. Daqui a pouco você vai conseguir até às 13 horas, daqui a pouco você vai até às 14, daqui a pouco você consegue chegar até às 18 horas e inteira, sem sentir, sem passar mal, sem nada. Pastor, e quem toma remédio? Toma um pouquinho de água, não tem problema. Você pode fazer uma consagração. Essa semana, ninguém assiste televisão aqui em casa. É uma semana sem televisão. Eu já disse isso aqui algum tempo atrás. Eu fui ministrar em Paranacite e os jovens de Paranacite, durante uma semana fechado, de domingo a domingo, eu já disse isso aqui, eles fizeram jejum de celular, não tinha celular. Começaram no domingo e entregaram no outro domingo. Eu achei lindo aquilo, maravilhoso. Eu posso consagrar. Não tem nada copiando de católico aí não. Eu posso consagrar carne, eu posso consagrar refrigerante, eu posso consagrar aquilo que eu não consigo ficar sem café. A dona Nilda briga comigo e tudo, mas o café não tem jeito. Eu puxei meu pai, o seu José Pinheiro, feijão não ligo muito não, mas café é terrível, não tem jeito. Consagro o café. Então eu tenho meios de tomar as armas espirituais para lutar. Agora, eu não tomo as armas espirituais, por quê? Porque eu tomo uma decisão de que a minha carne deva prevalecer mais do que o meu espírito em minha vida. Porque se eu ficar sem tomar uma xícara de café, eu vou morrer. Se eu ficar sem usar o celular um dia, acabou o mundo, pode abrir a cova e me enterrar. Os nossos antepassados tiveram celular? Eles morreram por falta de celular? Eu só estou dando exemplo, não estou dizendo que deva ou não fazer. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai orar. Eu só quero concluir com você dizendo que as nossas bênçãos, as nossas vitórias, elas já estão garantidas por Deus. Já estão garantidas por Deus. Mais de 8.000 promessas aqui. É para mim e para você. Então as nossas bênçãos, as nossas vitórias já estão garantidas por Deus. Agora, conquistá-la é outra coisa. Conquistá-las aí depende de mim. Mas eu digo para você que está em angústia, em aflição e abatimento de alma, tenha calma. Pergunta, pastor, por quê? Porque Deus está no controle da minha e da sua vida. Tenha calma. É Deus quem está no controle.
Olha só o que ele disse para Josué, Josué 1:8. Olha lá o que ele disse. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, olha aqui, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então, vamos lá no 3, 1, 2 e...